Olá pessoal, tudo bem? Tem vídeo novo no canal. Hoje eu vou falar sobre a aplicação do overruling e do distinguish dentro do nosso processo penal, imbricando temas do processo civil dentro do âmbito do processo penal. Vocês vão gostar bastante. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais e convidá-los a me seguir também no Instagram, no canal Débora Goncalves 730, tudo junto, onde vocês vão conhecer um pouquinho melhor eu no âmbito pessoal, saber que eu sou uma cinéfila de plantão, ter dicas sobre filmes e séries para seguir, vocês vão gostar bastante. Também convidá-los a se inscrever no canal no YouTube e a acionar o sininho para ser prontamente notificados quando houver algum vídeo novo no canal, tá bom? Adentrando propriamente ao tema, como eu já mencionei, eu vou falar sobre a aplicação do distinguish e do overruling dentro do processo penal. E o que seria o distinguish e o overruling? Nada mais são do que institutos jurídicos advindos do common law. Como nós sabemos, existem dois sistemas jurídicos, o common law e o civil law, sendo que o civil law ele tem uma matriz romano-germânica e que é adotado pelo Brasil, tendo amparo em leis, em códigos, em atos normativos em geral, dando uma maior discricionariedade e liberdade para o magistrado quando da prolatação de suas decisões judiciais. Já o common law ele tem uma matriz anglo-saxã, tem origem na Inglaterra e é aplicado também nos Estados Unidos. E tem um amparo na doutrina do stare decisis, que é respeite-se a coisa decidida e não mexa no que está estabelecido, tendo precedentes judiciais dos tribunais superiores como modelos a ser seguidos. E, dentro dessa perspectiva, também a aplicação de precedentes de jurisprudência e de súmulas. E aqui se faz necessária a distinção entre essas nomenclaturas, sendo que o precedente é um julgado modelo que será utilizado como padrão para o julgamento de novos julgados. Em um novo caso concreto, será julgado de acordo com aquele modelo, aquele padrão. E a jurisprudência é um compilado de julgados que vai formar uma ratio decidendi do Tribunal Superior, ou seja, a razão de decidir daquele Tribunal Superior naquele sentido. Já a súmula seria a objetivação da ratio decidendi daquele Tribunal Superior dentro de um enunciado sumular, de uma súmula do Tribunal Superior, seja do Supremo Tribunal Federal, do STJ, uma súmula vinculante, que então vai vincular mais ainda o tribunal, o Poder Judiciário como um todo, a administração pública federal, estadual e municipal, como nós sabemos. Então, há essa distinção. Há também uma crítica da nossa doutrina, havia anteriormente, dizendo que a aplicação do sistema do common law dentro do Brasil haveria uma estagnação ou um engessamento do nosso direito e que isso seria maléfico para o nosso direito, porque é um sistema jurídico, uma ciência social e efêmera. Porém, existem institutos advindos da própria doutrina do stare decisis, que não deixam haver essa estagnação e esse engessamento, que é o distinguish e o overruling. O distinguish, como a própria palavra denota, seria a distinção feita pelo magistrado entre o caso julgado e o precedente adotado, em que o magistrado não vai adotar aquele determinado precedente como modelo porque é distinto do caso julgado, por isso distingue. Já o overruling seria o magistrado não adotar aquele precedente judicial como padrão naquele determinado caso julgado em função de que aquele precedente foi superado, houve uma superação de entendimento do Tribunal Superior, uma modificação desse entendimento e por isso que não deve ser adotado naquele determinado caso concreto. Dentro dessa perspectiva ainda, existe a evolução do nosso direito brasileiro, em que houve o fenômeno da comularização, ou seja, do advento ou da vinda ou do surgimento dos institutos do common law dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Aqui eu vou citar alguns exemplos. A emenda constitucional número 3 de 93, quando veio a arguição de descumprimento de preceito fundamental, no artigo 102, parágrafo 1º da nossa Constituição de 88. Ela foi o primeiro viés
dessa colocação da comularização. Já a Emenda Constitucional 45 de 2004 foi o outro exemplo que trouxe a súmula vinculante em seu artigo 103A da Constituição, com a regulamentação posteriormente da Lei 11.417, que regulamenta a súmula vinculante, a reclamação constitucional também, com o advento do novo Código de Processo Civil de 2015, que trouxe vários outros institutos do Common Law para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Aqui eu cito exemplos do CPC de 2015. O artigo 926 do CPC, ele dispõe expressamente que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência de forma a torná-la estável, coerente, a torná-la mais íntegra. Aqui, relembrando o tema adotado por Ronald Dworkin em sua obra O Império do Direito, de direito como integralidade, uma visão integral do direito, que é a visão que paira no novo Código de Processo Civil. Também o artigo 927 do Código de Processo Civil coloca que os juízes eles devem levar em conta as súmulas do Supremo Tribunal Federal, do nosso STJ, as decisões judiciais em ações concentradas de constitucionalidade, devem ser levadas em considerações em ações repetitivas também dos tribunais superiores. Também outros institutos que são a reclamação, como já foi colocado anteriormente, inclusive tem um vídeo nesse mesmo canal sobre o tema específico da reclamação, que é super importante o seu conhecimento ante a alta aplicação em provas de concurso público e também do exame da ordem. E a arguição de incidentes de demandas repetitivas e tantos outros institutos que advieram dessa estabilização dos precedentes judiciais e da conformação de uma maior segurança jurídica e igualdade no nosso ordenamento jurídico brasileiro atualmente. O que se discute ainda é se pode se aplicar a institutos do processo civil dentro do processo penal, como é exemplo do distinguish e do overruling. Logo que foi surgido com o advento do Código de Processo Civil de 2015, em 2016, quando da sua vigência, o início da sua vigência, a doutrina colocava que poderia sim ser aplicado os institutos do overruling, do distinguish e dos precedentes judiciais também no âmbito do processo penal, porque não haveria nenhuma disposição contrária do Código de Processo Penal a esse respeito. Então, seria aplicado subsidiariamente os institutos do processo civil no âmbito do processo penal. Já agora, em janeiro de 2020, houve o advento do pacote anticrime, que realizou várias modificações no CPP, dentre elas uma modificação substancial do artigo 315 do CPP, onde diz que o magistrado ele deve motivar as suas decisões e que se considera não motivada a decisão com paráfrases de artigos, de leis, de atos normativos em geral, sem fazer a vinculação entre o dispositivo legal e o caso julgado. Também considera-se não motivada a decisão que não vincula o enunciado de súmulas, de precedentes dos tribunais superiores com o caso julgado. E no artigo 315, parágrafo 2º, inciso 6º, dispõe expressamente sobre a aplicação do overruling e também do Instituto do Distinguish dentro do processo penal. O que fica ainda uma dúvida dentro da doutrina é que o artigo 315 ele dispõe sobre as medidas cautelares. Então, a pergunta que fica é: será que o overruling e o distinguish seria aplicado tão somente na seara das medidas cautelares, tendo em vista que está disposta no capítulo das cautelares no processo penal? E a doutrina majoritária coloca que não,
que ela deve ser aplicada em geral, porque inclusive no parágrafo 2º do artigo 315 dispõe expressamente que o magistrado ele deve motivar as suas decisões judiciais, sentenças e acórdãos e decisões interlocutórias. Então fala em geral das decisões judiciais e não tão somente das medidas cautelares. E por isso que os precedentes judiciais dos tribunais superiores, a aplicação do distinct e do overruling seria aplicado também em toda a seara do processo penal e não tão somente nas medidas cautelares. E é essa a discussão doutrinária. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.